Quantas vezes você já começou algo acreditando que ia dar certo, mas no meio do caminho, a dúvida, o cansaço ou o medo começaram a falar mais alto? Hoje, essa mensagem não é só um vídeo. É um lembrete para quem ainda está tentando, mesmo quando ninguém está vendo. Porque existe uma diferença entre quem desiste e quem continua mesmo sem ter certeza de nada. E talvez, só talvez, você esteja mais perto do que imagina. Hoje você vai entender o verdadeiro significado de viver como se a vitória fosse inevitável. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo. Eu vou até o fim, porque isso não é só um vídeo, é um compromisso com a sua própria história. E agora, vamos juntos até o fim dessa mensagem. Lembro-me claramente de quando conheci aquele jovem. Seus olhos carregavam dúvidas, mas no fundo havia algo mais. Uma chama que ainda não tinha sido totalmente acesa. Seu nome era Daniel. Ele vivia como muitos vivem, cercado de sonhos, mas paralisado pelo medo. Trabalhava todos os dias, seguia rotinas que não o levavam a lugar algum e repetia para si mesmo que talvez o sucesso fosse apenas para outros tipos de pessoas. Mas tudo mudou em uma noite comum. Daniel estava sentado sozinho, refletindo sobre sua vida. O silêncio ao seu redor parecia mais alto do que qualquer barulho. Era como se pela primeira vez ele estivesse sendo confrontado pela verdade que evitou por tanto tempo. Ele não estava fracassando por falta de talento. Estava fracassando por falta de decisão. E naquele instante, simples, invisível para o mundo, algo extraordinário aconteceu. Ele decidiu. Não foi um desejo passageiro. Não foi uma esperança fraca. Foi uma decisão firme, quase como um juramento silencioso feito à própria alma. Eu vou vencer. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantas vezes eu caia. Naquele momento, algo dentro dele mudou. Era como se uma engrenagem invisível começasse a girar. Sua mente, antes cheia de dúvidas, começou lentamente a buscar caminhos. Onde antes havia medo, agora surgia coragem. Onde havia incerteza, começava a nascer clareza. Nos dias seguintes, nada no mundo exterior parecia ter mudado. O mesmo trabalho, as mesmas pessoas, os mesmos desafios. Mas Daniel já não era o mesmo. Ele começou a agir diferente. Pequenas atitudes começaram a surgir. Acordar mais cedo, estudar mais, observar oportunidades onde antes só via obstáculos. Cada ação, por menor que fosse, carregava o peso de sua decisão. E é aqui que muitos falham. Eles esperam sentir-se prontos antes de decidir. Mas a verdade, e eu digo isso com absoluta convicção, é que a decisão vem primeiro e a força vem depois. Daniel não se sentia pronto. Ele ainda tinha medo, ainda tinha dúvidas. Mas, pela primeira vez, isso não importava. Porque ele havia decidido. E quando um homem decide de verdade, algo poderoso acontece. Sua mente passa a trabalhar a seu favor. Ideias começam a surgir. Soluções aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho. O medo, que antes parecia gigante, começa a encolher. Não desaparece de imediato, mas perde o controle. E foi assim que a jornada de Daniel começou. Não com dinheiro, não com oportunidades, não com sorte, mas com uma decisão. Uma decisão tão forte que naquele exato momento, embora ninguém pudesse ver, sua vitória já havia começado a se tornar inevitável. Os dias começaram a passar de forma diferente, embora à primeira vista nada tivesse realmente mudado. As ruas continuavam as mesmas, o trabalho ainda exigia dele o mesmo esforço. As pessoas ao redor seguiam presas às mesmas conversas, às mesmas limitações, aos mesmos medos disfarçados de realidade. Ainda assim, havia algo silencioso acontecendo dentro de Daniel. Algo que não fazia barulho, mas que alterava tudo. Era como se sua mente tivesse atravessado uma linha invisível.
Antes, seus pensamentos eram como um campo desorganizado, onde dúvidas cresciam com facilidade e certezas raramente criavam raízes. Agora, mesmo que de forma sutil, algo começava a se reorganizar. Ele não percebia isso claramente no início. Apenas sentia. Sentia que já não aceitava certas ideias com a mesma facilidade. Sentia que algumas palavras que antes o limitavam, agora pareciam estranhas. Sentia que havia um tipo de incômodo, mas não um incômodo de dor, e sim de crescimento. Em uma manhã qualquer, enquanto caminhava para o trabalho, algo chamou sua atenção. Não foi nada extraordinário. Apenas uma cena simples. Um homem carregando caixas pesadas sob o sol, com o rosto cansado, mas com um olhar firme, quase sereno. Daniel observou aquilo por alguns segundos a mais do que o normal. Não havia reclamação naquele rosto. Não havia derrota. Havia esforço. E uma espécie de aceitação silenciosa, mas digna. Por algum motivo, aquela imagem ficou com ele durante o dia inteiro. Mais tarde, já em casa, enquanto o cansaço pesava sobre seus ombros, sua mente voltou àquela cena. E sem perceber, começou a fazer algo que antes não fazia. Começou a interpretar o mundo de forma diferente. Situações que antes pareciam obstáculos começaram a ganhar novos significados. Desafios deixaram de ser apenas dificuldades e passaram a parecer testes. Pequenos desconfortos começaram a carregar uma estranha sensação de propósito. Nada disso foi imediato. Nada disso foi perfeito. Havia dias em que o velho padrão tentava voltar. Momentos em que pensamentos antigos surgiam, tentando convencê-lo de que nada realmente havia mudado. E por alguns instantes, ele quase acreditava. Mas algo o impedia de voltar completamente ao que era antes. Era como se, mesmo nos momentos de dúvida, existisse uma parte dele que permanecia firme, observando, esperando. Com o tempo, Daniel começou a notar outra mudança curiosa. Ele já não reagia da mesma forma às opiniões alheias. Antes, bastava um comentário negativo para que sua confiança diminuísse. Bastava uma crítica para que ele questionasse todo o seu caminho. Agora, essas mesmas palavras ainda eram ouvidas, mas não penetravam da mesma forma. Era como se sua mente tivesse criado uma espécie de filtro. Nem tudo que chegava até ele permanecia. E isso não acontecia porque ele havia se tornado mais forte de forma consciente. A mudança parecia vir de um lugar mais profundo, quase como se sua própria identidade estivesse sendo lentamente reconstruída. Seus hábitos também começaram a se transformar, não por obrigação, mas por alinhamento. Aquilo que antes exigia esforço extremo, agora começava a surgir com mais naturalidade. Levantar cedo, dedicar tempo ao aprendizado, observar mais e falar menos, pequenas atitudes que juntas formavam algo maior. Ainda assim, havia um detalhe importante. Daniel não se via como alguém que já havia chegado a algum lugar. Não havia sensação de vitória, não havia certezas absolutas, não havia garantias visíveis. E ainda assim, havia uma presença constante. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Era como caminhar por uma estrada envolta em neblina, sem enxergar o destino, mas com uma estranha tranquilidade de que cada passo estava levando exatamente para onde deveria. E talvez fosse exatamente isso que começava a mudar tudo, porque sem perceber, Daniel já não vivia apenas reagindo ao mundo. Ele começava lentamente a caminhar como alguém que já não duvidava tanto do próprio caminho, mesmo sem precisar dizer isso em voz alta. E naquele silêncio interno, algo continuava crescendo. Algo que não exigia provas imediatas, algo que não precisava de validação externa, algo que pouco a pouco transformava sua forma de enxergar tudo ao redor.
A vitória ainda não podia ser vista, mas, de alguma forma, já começava a ser sentida. Com o passar dos dias, algo quase imperceptível começou a se fortalecer dentro de Daniel. Não era algo que pudesse ser apontado com clareza, nem descrito facilmente em palavras. Não havia um momento exato em que aquilo tivesse começado. Era mais como uma presença silenciosa que se instalava pouco a pouco, ocupando espaços que antes pertenciam ao medo. As manhãs já não eram apenas o início de mais um dia comum. Havia nelas uma sensação diferente, como se cada novo amanhecer trouxesse consigo uma oportunidade que ainda não tinha forma definida, mas que, de algum modo, parecia real. Daniel ainda enfrentava dificuldades. Nada havia sido facilitado. Pelo contrário, em alguns momentos os desafios pareciam até mais intensos, exigiam mais dele. Testavam sua paciência, sua resistência, sua capacidade de continuar mesmo quando não havia sinais claros de progresso. E era exatamente nesses momentos que algo curioso acontecia. Em vez de recuar completamente como antes, ele permanecia. Não com certeza absoluta, não com confiança inabalável o tempo todo, mas com uma espécie de permanência, uma decisão silenciosa de não abandonar o caminho, mesmo sem entender totalmente para onde ele levava. Havia noites em que o cansaço se acumulava de forma quase insuportável. Nessas horas, pensamentos antigos voltavam a surgir com força renovada. Vozes internas sussurravam dúvidas, questionavam escolhas, relembravam falhas passadas como se fossem provas definitivas de que nada daria certo. Daniel escutava, sentia o peso de cada uma dessas ideias. Por alguns instantes, quase se deixava levar por elas. Mas então, algo acontecia. Não era um pensamento claro, não era uma frase motivadora pronta. Era mais sutil do que isso. Era como uma sensação, um impulso interno que o fazia permanecer em silêncio por alguns segundos a mais, sem reagir imediatamente ao que sua mente tentava impor. E nesse pequeno espaço de silêncio, algo mudava. As dúvidas perdiam intensidade. Os medos já não pareciam tão absolutos. As certezas negativas começavam a se desfazer, lentamente. Era como se, dentro dele, existisse agora uma espécie de equilíbrio sendo construído. Um lado ainda carregava inseguranças, lembranças, receios. Mas o outro começava a crescer. E esse crescimento não era barulhento, não vinha acompanhado de euforia, nem de confiança exagerada. Era calmo, constante, quase invisível para quem olhasse de fora, mas profundamente real para quem sentia. Daniel começou a perceber isso em pequenos detalhes, na forma como lidava com erros, na maneira como enfrentava dias difíceis, na capacidade de continuar, mesmo quando não havia reconhecimento, resultados imediatos ou garantias. Havia uma espécie de estabilidade surgindo dentro dele. Não uma ausência de problemas, mas uma nova forma de permanecer diante deles. Certa tarde, depois de um dia particularmente desgastante, ele se sentou sozinho e ficou observando o céu mudar de cor lentamente enquanto o sol desaparecia no horizonte. Não havia pressa naquele momento. Não havia necessidade de respostas imediatas. Apenas o silêncio e a sensação de que algo estava sendo construído, mesmo que ele ainda não pudesse enxergar o resultado. E, pela primeira vez, ele não sentiu necessidade de questionar isso. Não havia provas concretas de que estava mais perto de algo grande. Não havia sinais claros de que sua vida havia mudado externamente. Mas, ainda assim, havia uma quietude diferente. Como se, em algum nível profundo, ele já não estivesse mais lutando contra tudo. Era como se estivesse começando a caminhar com algo,
e não apenas contra algo. Essa mudança, embora sutil, carregava um peso enorme, porque não dependia mais de circunstâncias externas, não dependia de aprovação, não dependia de resultados imediatos. Era algo que existia, independentemente do que acontecesse ao redor. E foi nesse ponto que sua jornada começou a ganhar uma nova dimensão. Uma dimensão onde continuar já não exigia o mesmo esforço de antes, onde cair não significava parar, onde duvidar não significava desistir. E mesmo sem perceber completamente, Daniel já não era mais o mesmo homem que dias atrás havia tomado aquela decisão silenciosa. Algo dentro dele havia se tornado mais firme, mais estável, mais resistente ao que antes o fazia recuar. E ainda que o caminho continuasse incerto, havia agora uma presença constante que o acompanhava. Uma presença que não precisava de palavras, que não exigia explicações, que simplesmente permanecia. E nesse permanecer, sua jornada seguia avançando. O tempo seguiu seu curso como sempre faz, indiferente às lutas internas de qualquer homem. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas começaram a se acumular em algo maior. Para quem observasse de fora, a vida de Daniel ainda pareceria comum. Nada de extraordinário havia acontecido. Nenhuma mudança drástica, nenhuma conquista visível que chamasse atenção. Mas há transformações que não anunciam a sua chegada. Elas acontecem em silêncio, e quando finalmente se tornam visíveis, já estão profundamente enraizadas. Daniel começou a perceber que o verdadeiro desafio não estava nos grandes obstáculos, mas na repetição dos pequenos. Acordar quando o corpo pedia mais descanso, continuar quando os resultados não apareciam, manter o foco quando tudo ao redor parecia distraí-lo. Era nesse ciclo, aparentemente simples, que algo muito maior estava sendo testado: a persistência. Não aquela persistência impulsiva, cheia de energia momentânea, mas uma persistência silenciosa, constante, quase invisível. Aquela que não depende de motivação, aquela que não precisa de aplausos, aquela que continua mesmo quando não há razão aparente para continuar. E foi nesse ponto que Daniel começou a sentir o verdadeiro peso da jornada que havia iniciado. Havia dias em que tudo fluía com certa leveza, mas também havia dias em que cada passo parecia exigir o dobro de esforço. Dias em que o cansaço não era apenas físico, mas emocional. Dias em que sua mente parecia querer voltar ao ponto de partida, como se tentasse convencê-lo de que aquele caminho não fazia sentido. Nesses momentos, o mundo ao redor parecia ganhar mais força. As opiniões dos outros se tornavam mais altas, as dificuldades pareciam maiores, as incertezas se tornavam mais presentes, e por alguns instantes, tudo dentro dele ficava em conflito. Uma parte queria continuar, outra apenas descansar. Não um descanso físico, mas um abandono silencioso, como se desistir fosse naquele momento a forma mais fácil de aliviar o peso que carregava. E é exatamente aqui que muitos param. Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas porque chegam a esse ponto e não avançam além dele. Daniel sentiu esse ponto, sentiu o peso, sentiu a dúvida, sentiu a vontade de parar, mas algo dentro dele não permitiu. Não foi uma explosão de força, não foi um momento de inspiração intensa. Foi algo mais profundo, uma permanência. Ele simplesmente não voltou atrás. Mesmo sem energia total, mesmo sem clareza absoluta, mesmo sem garantias, ele continuou. E ao fazer isso, mesmo que de forma imperfeita, algo começou a acontecer. A resistência interna, que antes parecia um muro sólido, começou a apresentar pequenas fissuras. As dificuldades já não tinham o mesmo impacto. Os dias difíceis ainda existiam,
mas já não tinham o mesmo poder de interromper sua caminhada. Era como se, pouco a pouco, Daniel estivesse atravessando uma barreira invisível, uma barreira que separa aqueles que apenas tentam daqueles que continuam. E nesse processo, ele começou a perceber algo ainda mais profundo. O tempo, que antes parecia um inimigo, lento, indiferente, quase injusto, começou a mudar de papel. Já não parecia estar contra ele, pelo contrário, parecia estar trabalhando ao seu favor. Cada dia em que continuava, mesmo sem grandes resultados, adicionava algo que não podia ser visto imediatamente. Força, clareza, resistência. Era como construir algo invisível, que só revelaria sua verdadeira forma mais adiante. E, sem perceber, Daniel começou a mudar sua relação com o próprio tempo. Já não havia pressa desesperada. Já não havia ansiedade constante por resultados imediatos. Havia um ritmo diferente, mais firme, mais consciente. Como alguém que, mesmo sem enxergar o fim da estrada, já não questiona cada passo que dá. Certa noite, enquanto refletia sobre tudo que havia vivido até ali, uma percepção silenciosa tomou conta de sua mente. Ele percebeu que não era mais o mesmo homem que havia começado essa jornada. Não porque havia alcançado algo externo, mas porque havia atravessado algo interno. Ele já havia passado pelo ponto onde muitos param. Já havia enfrentado o cansaço, a dúvida, o silêncio, e ainda assim permanecido. E isso muda tudo. Porque, a partir desse ponto, a jornada deixa de ser apenas uma tentativa. Ela se torna um compromisso. Algo que não depende mais de circunstâncias, algo que não pode mais ser facilmente abandonado. E foi nesse momento, calmo, silencioso, quase imperceptível, que a persistência deixou de ser um esforço e começou a se tornar parte de quem ele era. O tempo continuava passando, os desafios continuavam surgindo, mas Daniel já não caminhava da mesma forma. Havia algo mais firme em seus passos, algo mais estável em sua mente, algo que não gritava, mas permanecia. E nesse permanecer, o impossível começava lentamente a perder sua força. Em algum ponto da jornada, um ponto que não pode ser marcado por datas ou acontecimentos específicos, Daniel começou a sentir uma inquietação diferente. Não era dúvida, também não era medo. Era algo mais profundo, uma espécie de vazio que não vinha da falta, mas da necessidade de direção. Até ali, ele havia avançado movido por uma decisão, uma força interna que o mantinha em movimento, mesmo sem saber exatamente onde chegaria. Isso havia sido suficiente no início, talvez até necessário, mas agora, algo dentro dele parecia pedir mais. Era como caminhar por uma estrada longa, com disciplina e persistência, mas sem ainda ter definido claramente o destino final. Os passos eram firmes, mas havia momentos em que a mente se perguntava em silêncio para onde tudo aquilo realmente levava. Essa sensação começou a crescer. Nos dias mais tranquilos, ela surgia de forma leve, quase como um pensamento passageiro. Nos dias mais difíceis, ela se tornava mais presente, mais intensa, quase impossível de ignorar. Daniel começou então a observar a si mesmo com mais atenção, seus hábitos, seus pensamentos, suas reações. E nesse processo de observação, algo começou a se revelar. Ele percebeu que estava mudando, mas ainda não havia definido com clareza quem estava se tornando. Essa percepção não o paralisou, mas o fez desacelerar por dentro. Havia menos pressa em agir e mais necessidade de compreender. Certa noite, em um momento de silêncio profundo, ele se permitiu algo que até então havia evitado: encarar a si mesmo sem distrações, sem justificativas, sem explicações prontas, sem fugir. E foi nesse encontro silencioso consigo mesmo que algo começou a tomar forma. Não como uma resposta imediata, mas como um processo.
Imagens começaram a surgir em sua mente, não como fantasias distantes, mas como possibilidades, fragmentos de uma vida diferente, sensações de realização que ele ainda não havia experimentado, mas que, de alguma forma, pareciam familiares. Ele não tentou entender tudo de uma vez, apenas permaneceu ali, observando. Com o passar dos dias, essas ideias começaram a se organizar. Aquilo que antes era vago começou a ganhar contornos mais definidos. Ele começou a perceber o tipo de vida que não queria mais viver. Começou a sentir com mais clareza o tipo de caminho que fazia sentido continuar. E lentamente algo foi se formando. Um propósito. Não como uma frase bonita, não como um objetivo superficial, mas como uma direção interna. Algo que não precisava ser explicado para o mundo, mas que fazia sentido absoluto dentro dele. E essa mudança trouxe consigo algo poderoso. Se antes ele precisava de esforço para manter a disciplina, agora havia alinhamento. Se antes ele precisava se convencer a continuar, agora havia uma razão que sustentava seus passos. Suas ações começaram a carregar mais intenção. Cada escolha, por menor que fosse, parecia conectada a algo maior. Até mesmo os sacrifícios começaram a ter um significado diferente. O que antes parecia difícil, agora parecia necessário. O que antes gerava resistência, agora era aceito com uma certa tranquilidade. E isso não aconteceu porque tudo ficou fácil. Pelo contrário, os desafios continuavam presentes. Mas havia algo novo, clareza. Não uma clareza absoluta sobre todos os detalhes do futuro, mas uma clareza suficiente para continuar sem se perder. Daniel começou a notar que sua energia já não era desperdiçada da mesma forma. Havia menos dispersão, menos dúvidas constantes, menos necessidade de aprovação. Seu foco começou a se tornar mais direcionado, e com isso algo curioso aconteceu. O mundo ao redor começou a responder de forma diferente. Situações que antes pareciam desconectadas começaram a fazer sentido. Oportunidades sutis começaram a surgir. Pessoas com pensamentos semelhantes começaram a aparecer em sua vida, não de forma mágica, mas como se sempre estivessem ali, e ele apenas não estivesse pronto para percebê-las antes. Tudo parecia mais alinhado, não perfeito, não fácil, mas alinhado. E nesse alinhamento havia uma sensação nova, uma sensação de que seus passos já não eram aleatórios, de que sua caminhada já não era apenas resistência, mas construção. Construção de algo que ainda não podia ser totalmente visto, mas que já podia ser sentido. E foi nesse ponto que Daniel começou a entender, ainda que de forma silenciosa, algo que poucos compreendem plenamente. Quando há propósito, o esforço deixa de ser apenas esforço. Ele se transforma em parte do caminho, e o caminho passa a fazer sentido, mesmo quando ainda não revela seu destino final. Se alguém tivesse observado a vida de Daniel naquele período com atenção, perceberia algo curioso. Mesmo com toda a mudança interna, com toda a disciplina construída, com toda a clareza que começava a surgir, os resultados externos ainda não refletiam plenamente aquilo que estava acontecendo dentro dele. E foi exatamente nesse momento que as dificuldades começaram a ganhar uma nova forma. Não eram mais apenas desafios comuns do dia a dia. Eram testes mais profundos. Situações que pareciam surgir exatamente para confrontar aquilo que ele havia construído até ali. E por mais preparado que estivesse, Daniel ainda era humano. Houve um período em que as coisas começaram a sair do controle. Uma oportunidade na qual ele havia depositado expectativas simplesmente não aconteceu. Algo que parecia certo desmoronou antes mesmo de começar. Em outro momento, um esforço que exigiu dias de dedicação intensa não trouxe retorno algum. Nenhum reconhecimento,
nenhum avanço visível. E como se isso não fosse suficiente, surgiram críticas. Algumas diretas, outras disfarçadas. Palavras que, embora não fossem novas, pareciam agora atingir pontos mais sensíveis. Talvez porque ele estivesse, finalmente, se importando mais com aquilo que estava construindo. Esses acontecimentos não vieram isolados. Vieram em sequência, como se a vida estivesse deliberadamente testando os limites daquilo que ele havia se tornado. E por um momento, Daniel sentiu o peso da frustração, sentiu o desconforto da incerteza, sentiu aquela velha sensação, quase esquecida, de estar voltando para trás. Houve dias em que o silêncio dentro dele já não era tão tranquilo, dias em que a mente voltava a questionar tudo. Será que vale a pena? Será que estou no caminho certo? E se tudo isso não passar de um erro? Esses pensamentos não dominaram completamente, mas estavam presentes, e ignorá-los não parecia mais possível. Foi então que algo importante começou a acontecer. Em vez de lutar contra essas sensações ou tentar abafá-las, Daniel começou lentamente a observá-las, sem pressa, sem desespero, como alguém que pela primeira vez decide encarar a própria realidade sem distorções. Ele começou a revisitar suas experiências recentes, cada tentativa que não deu certo, cada esforço que não foi reconhecido, cada situação que, à primeira vista, parecia apenas uma derrota. E, nesse processo, algo mudou. Aquilo que antes era visto como um fim, começou a se revelar como parte de algo maior. Ele começou a perceber padrões, pequenos detalhes que haviam passado despercebidos no momento em que tudo aconteceu, erros que não eram evidentes antes, mas que agora surgiam com clareza, decisões tomadas com pressa, expectativas criadas sem base sólida, confiança depositada em coisas que ainda não estavam prontas. Nada disso era confortável de reconhecer, mas havia algo diferente dessa vez. Não havia autocrítica destrutiva, não havia culpa excessiva, havia compreensão, e essa compreensão trouxe consigo algo extremamente valioso, aprendizado. Um aprendizado que não vinha de livros, nem de palavras externas, mas da própria experiência. E com isso, Daniel começou a mudar novamente. Não de forma radical, mas de forma refinada. Seus próximos passos começaram a carregar mais consciência, mais atenção aos detalhes, mais paciência no processo, mais equilíbrio entre ação e observação. E pouco a pouco, algo começou a se transformar. As derrotas já não tinham o mesmo peso emocional. Ainda doíam, mas não paralisavam. Ainda incomodavam, mas não confundiam. Era como se cada queda agora tivesse um propósito claro: ajustar, corrigir, fortalecer. Certa vez, após um dia particularmente difícil, Daniel se sentou em silêncio e deixou que tudo o que havia acontecido passasse por sua mente, sem resistência. E naquele momento, uma percepção profunda surgiu. Nenhuma daquelas experiências havia sido vazia. Nenhuma delas havia sido um desperdício. Cada situação, por mais difícil que tivesse sido, havia contribuído de alguma forma para moldá-lo, para torná-lo mais preparado, mais consciente, mais forte, não no sentido de ausência de dor, mas na capacidade de continuar apesar dela. E essa percepção trouxe uma espécie de tranquilidade. Não uma tranquilidade superficial, mas algo mais profundo, uma aceitação do processo. Daniel começou então a caminhar de uma forma diferente mais uma vez. Agora, não apenas com disciplina e propósito, mas com entendimento de que o caminho não seria linear, de que erros continuariam acontecendo, de que nem tudo sairia como planejado, mas também de que nada disso seria em vão. Cada dificuldade começava a ser vista como um degrau,
não um obstáculo permanente, mas uma elevação necessária. Algo que, se atravessado corretamente, o levaria a um nível mais alto. E nesse novo estado, algo muito importante aconteceu. O medo do fracasso começou a perder força, de forma significativa, porque o fracasso em si já não era mais visto da mesma maneira. Ele já não representava um fim, mas uma parte inevitável e até necessária da construção. E quando isso muda, tudo muda, porque o que antes limitava, agora ensina. O que antes bloqueava, agora impulsiona. E o que antes parecia impedir o avanço, passa a fazer parte dele. Daniel ainda estava no caminho. Ainda havia muito a ser construído, mas havia algo inegável naquele momento. Ele já não era o mesmo homem que temia cair. Agora, ele começava a entender como subir a partir de cada queda. E nesse entendimento, sua caminhada ganhava uma força que não dependia mais de circunstâncias. O tempo continuava a avançar, mas para Daniel já não era mais apenas o tempo que passava. Era ele que passava pelo tempo. Algo dentro dele havia mudado de forma tão sutil e ao mesmo tempo tão profunda que já não era possível separar com clareza o que era antigo e o que era novo. Era como se duas versões dele ainda coexistissem. Uma que ainda lembrava o medo e outra que começava a compreender o silêncio. E nesse intervalo entre o antigo e o novo, os pensamentos começaram a ganhar um peso diferente. Antes, eles apenas apareciam e desapareciam, como nuvens passageiras. Agora, pareciam ter consequência. Um pensamento de dúvida não era mais apenas uma dúvida. Ele criava uma atmosfera. Um pensamento de coragem não era mais apenas coragem. Ele abria espaço para novas percepções. Um pensamento de desistência não era mais apenas uma ideia. Ele enfraquecia o ritmo do dia. Daniel começou a perceber isso de forma gradual, quase sem perceber que estava percebendo. Havia dias em que acordava com uma clareza incomum e tudo parecia fluir com leveza. As dificuldades não haviam desaparecido, mas não tinham o mesmo impacto. As tarefas pareciam mais organizadas, as decisões mais simples, os caminhos mais evidentes. E então, em outros dias, algo mudava. Era suficiente um único pensamento mal conduzido pela manhã para que o restante do dia ganhasse um tom mais pesado. Pequenas irritações pareciam maiores. Pequenos obstáculos pareciam mais complexos. E aquilo que antes era simples começava a exigir mais esforço emocional do que deveria. No início, ele não entendia, mas com o tempo começou a observar. E observar naquele estágio da sua jornada era quase como abrir uma nova porta dentro da própria mente. Ele percebeu que não era o mundo que mudava com tanta frequência. Era a forma como ele estava vendo o mundo. Essa percepção não veio como um choque repentino, veio como uma sequência de pequenos entendimentos acumulados. Um dia, ao lembrar de uma conversa difícil, percebeu que talvez não tivesse sido tão grave quanto parecia no momento. Em outro, ao revisitar uma situação de frustração, notou que sua reação havia sido maior do que o fato em si. E em outro, ainda mais silencioso, percebeu que algumas das suas maiores limitações não estavam fora, mas dentro. Isso não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, trouxe responsabilidade. Porque, se os pensamentos tinham esse poder, então não havia mais como ignorá-los. Daniel começou então a prestar atenção em algo que antes passava despercebido: o início dos seus pensamentos. Não o meio, não o resultado, mas o começo, o instante em que uma ideia nascia. E nesse ponto, ele percebeu algo inquietante. Muitos dos pensamentos que o enfraqueciam não surgiam de forma lógica. Eles surgiam automaticamente.
Eram ecos antigos, repetidos tantas vezes ao longo da vida que já pareciam naturais. Frases internas que questionavam valor, capacidade, continuidade. Não eram gritos, eram sussurros, e justamente por serem sussurros, eram perigosos. Daniel começou então a criar um espaço entre o pensamento e a reação, um pequeno intervalo. Antes de aceitar automaticamente aquilo que surgia na mente, ele começava a observar. E nesse simples ato de observar, algo começava a se transformar. O pensamento perdia parte do seu poder imediato, não porque havia sido combatido, mas porque havia sido reconhecido. E aquilo que é reconhecido já não domina da mesma forma. Havia dias em que esse processo era fácil, outros nem tanto. Em alguns momentos, ele ainda era levado pelas próprias emoções, reagindo antes de perceber. Mas mesmo nesses dias, algo era diferente. Depois da reação, havia consciência, e essa consciência era o início de uma nova força. Daniel começou a entender, aos poucos, que não precisava controlar todos os pensamentos que surgiam, mas precisava escolher quais permaneceriam. E essa escolha não era feita com força, mas com direção. Com o tempo, ele começou a substituir certos padrões internos, não de forma forçada, mas natural. Onde antes havia dúvida constante, começou a cultivar observação. Onde havia medo automático, começou a permitir pausa. Onde havia reações impulsivas, começou a construir respostas conscientes. E isso não mudou apenas sua mente, mudou seu ritmo, mudou sua forma de falar, de agir, de decidir. As pessoas ao redor começaram a notar algo diferente, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Ele já não reagia com a mesma intensidade de antes. Já não se perdia tão facilmente em conflitos pequenos. Já não carregava o peso emocional de tudo por tanto tempo. Mas o mais importante não estava no que os outros viam. Estava no que ele sentia internamente. Uma espécie de estabilidade silenciosa começava a surgir. Não perfeita, não constante, mas real. E nesse novo estado, Daniel começou a perceber algo ainda mais profundo. Os pensamentos não eram apenas reflexos da realidade. Eles estavam ajudando a moldá-la. E quando essa compreensão se instalou, uma mudança ainda mais sutil começou a acontecer. Ele já não era apenas alguém que vivia experiências. Começava a ser alguém que influenciava a forma como essas experiências eram vividas. E isso mudava tudo, sem precisar ser anunciado. Com o passar do tempo, algo silencioso começou a separar Daniel de quem ele era no início dessa jornada. Não foi uma mudança brusca, não houve um dia específico em que tudo se transformou. Foi mais como uma construção invisível, feita de pequenas escolhas repetidas, até que essas escolhas deixaram de ser apenas ações e passaram a ser identidade. A disciplina começou a ocupar um espaço diferente dentro dele. No começo, ela ainda parecia algo que exigia esforço consciente. Havia dias em que tudo fluía, e outros em que cada movimento precisava ser decidido quase à força. Levantar cedo, manter o foco, continuar estudando, insistir no que era necessário. Tudo isso ainda carregava um peso, mas esse peso começou a mudar de forma. Não porque ficou leve de repente, mas porque deixou de ser questionado a todo instante. Daniel começou a perceber que havia uma diferença entre fazer algo quando se sente motivado e fazer algo porque aquilo simplesmente faz parte de quem ele está se tornando. E essa diferença começou a guiar seus dias. Havia manhãs em que o corpo ainda pedia descanso, mas algo dentro dele já não negociava como antes. Não havia grandes discursos internos, nem conflitos longos. Apenas uma espécie de continuidade silenciosa, como se certas decisões já estivessem tomadas antes mesmo de serem pensadas. Isso não significava ausência de dificuldade. Muito pelo contrário.
Havia dias em que a resistência interna ainda aparecia com força, dias em que a mente tentava convencer, justificar, adiar, dias em que o conforto parecia mais lógico do que o esforço. Mas algo havia mudado na forma como Daniel respondia a isso. Antes, essas sensações determinavam suas ações. Agora, apenas passavam por ele, sem assumir o controle total. Era como se ele tivesse aprendido a não obedecer imediatamente ao impulso. E nesse pequeno intervalo entre o impulso e a ação, nascia a disciplina. Com o tempo, os resultados começaram a surgir de forma mais consistente, embora ainda discretos. Pequenos avanços, pequenos sinais de progresso, nada que chamasse a atenção do mundo exterior de forma imediata, mas o suficiente para ele perceber que havia algo se consolidando. E talvez o mais importante não fosse o que estava sendo construído fora, mas dentro. A repetição começou a moldar algo mais profundo do que apenas hábitos. Começou a moldar confiança. Não uma confiança barulhenta, cheia de certezas exageradas, mas uma confiança silenciosa, baseada em evidências internas. Cada dia em que ele fazia o que precisava ser feito, mesmo sem vontade, adicionava uma pequena camada nessa estrutura invisível. E essa estrutura começava a sustentar tudo. Com o tempo, até mesmo as decisões começaram a ficar mais simples, menos debate interno, menos hesitação prolongada, menos fuga de responsabilidade. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ele ficou mais consistente. Daniel começou a notar algo curioso. As pessoas ao redor continuavam presas nos mesmos ciclos de começo e interrupção. Começavam coisas com entusiasmo, mas abandonavam no meio. Falavam sobre mudanças, mas voltavam aos mesmos padrões. Desejavam resultados, mas não sustentavam o processo. E ele não julgava isso, apenas observava, porque de certa forma ele já tinha estado exatamente ali. A diferença agora não estava no desejo, mas na continuidade. E essa continuidade começou a gerar algo que ele ainda não conseguia nomear completamente. Uma espécie de avanço acumulado. Cada dia não era mais apenas um dia isolado, era parte de uma construção. E isso mudava completamente a forma como ele se via. Não mais como alguém tentando, mas como alguém construindo. A disciplina, que antes parecia um esforço contra a própria vontade, começou a se transformar em um tipo de alicerce interno. Algo que sustentava decisões, mesmo quando o ambiente não ajudava. Algo que mantinha o rumo, mesmo quando a motivação não estava presente. E lentamente, Daniel começou a entender algo essencial. Não era o grande momento que criava a mudança, mas a repetição do pequeno momento certo. E quando isso foi compreendido de verdade, não apenas como ideia, mas como experiência vivida, algo se estabilizou dentro dele. O caminho ainda era longo, ainda havia incertezas, ainda havia desafios, mas agora havia algo diferente acompanhando cada passo. Uma consistência que não dependia de emoção. E nesse novo estado, ele já não precisava mais começar do zero todos os dias, porque de alguma forma ele já havia começado a se tornar constante. Com o tempo, Daniel começou a perceber algo que não havia notado com tanta clareza no início da jornada. Não era apenas sobre o que ele fazia, mas também sobre onde ele estava enquanto fazia. E ainda mais profundo do que isso, sobre com quem ele compartilhava o próprio caminho. Havia dias em que sua disciplina parecia forte, seus pensamentos organizados, sua direção clara. Mas bastava algumas horas em determinados ambientes, ou algumas conversas específicas, para que algo dentro dele começasse a oscilar. No início, ele não entendia por quê. Parecia estranho, como se uma parte do progresso construído com tanto esforço pudesse ser influenciada por fatores externos tão sutis. Mas aos poucos, essa influência começou a se tornar mais evidente.
Havia pessoas ao redor dele que viviam em ciclos repetitivos. Não necessariamente por falta de capacidade, mas por falta de visão diferente. Conversas que giravam sempre em torno das mesmas limitações. Ideias que reforçavam o medo em vez da possibilidade. Comentários que, mesmo sem intenção, carregavam um peso de desistência disfarçada de realismo. Daniel começou a notar que, após essas interações, algo mudava dentro dele. Não de forma imediata ou óbvia, mas sutil. Como se pequenas sementes fossem plantadas sem aviso. E com o tempo, ele começou a ver essas sementes germinando em forma de dúvidas, atrasos, hesitações. Isso o levou a um tipo de observação mais profunda. Ele passou a não apenas ouvir, mas sentir o efeito das palavras. Passou a não apenas estar presente, mas perceber o impacto da presença. E nesse novo nível de consciência, algo começou a se reorganizar dentro dele mais uma vez. Não havia rejeição brusca, não havia afastamento impulsivo, havia compreensão. Ele começou a entender que o ambiente não era apenas um cenário neutro, mas um fator ativo na construção da mente. E isso incluía não só lugares, mas também ideias, hábitos, padrões coletivos. Em alguns momentos, ele se via dividido. Parte dele ainda pertencia ao ambiente antigo, à rotina familiar, aos círculos de sempre, às conversas previsíveis. Mas outra parte já não conseguia mais se encaixar completamente ali. Não por arrogância, mas por incompatibilidade interna. Era como crescer em uma direção diferente, sem perceber exatamente quando a mudança começou. E essa diferença começou a gerar um tipo de silêncio interno. Um silêncio que não era vazio, mas reflexivo. Daniel passou a observar mais do que falar. Passou a escolher mais o que absorvia e, principalmente, começou a valorizar aquilo que fortalecia sua mente e a perceber aquilo que enfraquecia sua direção. Não se tratava de isolamento, mas de seleção. Seleção de pensamentos, de influências, de ambientes. E essa seleção começou a alterar seu ritmo novamente. Houve momentos em que ele se afastou discretamente de certas conversas. Em outros, reduziu a exposição a situações que antes pareciam normais. E, em paralelo, começou a buscar novas referências. Não necessariamente pessoas específicas, mas ideias, conteúdos, reflexões que alimentassem a direção que estava construindo dentro de si. E isso não aconteceu sem custo. Houve uma espécie de desconforto inicial, como se ao sair de certos padrões, algo dentro dele sentisse a ausência do que antes era familiar. Mas esse desconforto não durou para sempre. Porque aos poucos, o novo ambiente, mesmo que construído de forma gradual e silenciosa, começou a se tornar mais compatível com quem ele estava se tornando. E nesse processo, algo importante aconteceu. A mente dele começou a se estabilizar em um nível mais alto. Menos ruído externo. Menos interferência emocional, mais clareza interna. As decisões começaram a ser menos influenciadas pelo entorno imediato e mais conectadas com aquilo que ele já havia começado a construir dentro de si. Daniel percebeu então algo fundamental. Não era possível avançar mantendo todas as influências antigas sem filtro. E não era necessário rejeitar o mundo, mas aprender a não ser moldado por tudo nele. Essa distinção começou a mudar sua forma de viver. Ele já não reagia automaticamente ao ambiente. Ele observava, avaliava, escolhia, e ao fazer isso, começou a sentir uma nova forma de liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não ser conduzido por tudo. E nesse ponto da jornada, algo se tornou evidente. A mente que ele havia começado a construir não dependia mais apenas de esforço interno, mas também da qualidade do que ele permitia entrar nela.
e isso mudava completamente o jogo. Chegou um momento em que Daniel já não conseguia mais identificar exatamente quando havia começado a mudar. Não havia um marco claro, não havia uma linha visível entre o antes e o depois. Tudo parecia ter acontecido de forma contínua, quase imperceptível, como se a própria vida tivesse esculpido sua transformação em silêncio. Mas, ao olhar para trás, ele sentia que algo fundamental havia sido atravessado. Não apenas dificuldades externas, mas camadas internas que antes o definiam. A forma de pensar, a forma de reagir, a forma de enxergar o mundo. Tudo isso havia sido remodelado pouco a pouco, sem pressa, sem espetáculo. E agora, algo novo começava a surgir. Não era euforia, não era sensação de chegada. Era algo mais profundo. Uma espécie de alinhamento interno. Como se aquilo que ele pensava, sentia e fazia começasse a se encontrar em um mesmo ponto. Antes havia divisão. Pensamentos puxavam para um lado, emoções puxavam para outro. Ações muitas vezes ficavam no meio do caminho. Agora havia mais unidade, menos conflito interno, mais continuidade. Daniel já não vivia como alguém tentando se convencer de que estava no caminho certo. Ele simplesmente caminhava. E esse caminhar tinha uma qualidade diferente. Não era apressado, não era ansioso, não era guiado por necessidade de provar algo. Era constante e, em muitos momentos, silencioso. Ele começou a perceber que não precisava mais esperar resultados externos para sentir progresso, porque o progresso já estava presente na forma como ele enfrentava cada dia, na forma como lidava com pressão, na forma como respondia ao inesperado, na forma como permanecia mesmo quando nada parecia acontecer. E isso mudou tudo novamente, porque aos poucos a ideia de vitória começou a se transformar dentro dele. Antes, vitória era algo distante, um ponto final, um reconhecimento externo, um evento futuro. Agora, começava a ser algo diferente, algo que não dependia apenas de chegada, mas de presença. Havia dias comuns, dias simples, dias em que nada extraordinário acontecia. E ainda assim, havia algo diferente nesses dias, uma sensação de coerência interna, de estar alinhado com aquilo que havia sido construído com esforço, disciplina e consciência. Como se cada pequeno gesto carregasse um significado mais profundo do que aparentava. E com o tempo, Daniel começou a entender algo que não havia aprendido em nenhum momento específico, mas vivido em cada etapa da jornada. A vitória não era apenas um destino, era uma forma de caminhar. Houve momentos em que ele ainda enfrentava desafios. Isso nunca desapareceu completamente, mas já não tinha o mesmo impacto. Porque o centro de gravidade havia mudado. O mundo externo ainda oscilava, mas o interno havia se tornado mais estável. E essa estabilidade não significava ausência de movimento, significava direção. Daniel começou a agir como alguém que já não precisava provar que conseguiria, mas como alguém que já havia, de certa forma, se colocado dentro do processo daquilo que queria construir. E isso alterou sua energia, alterou sua postura, alterou até mesmo sua forma de olhar o futuro. Não havia mais aquela sensação de incerteza absoluta. Havia construção, mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem prazos definidos, mesmo sem confirmações externas constantes. E talvez o mais importante, ele já não vivia esperando o momento em que finalmente seria alguém, porque aos poucos percebeu que já estava se tornando. A vitória deixou de ser um evento distante e começou a se manifestar no presente, não como um fim, mas como consequência de uma forma de viver. E nesse entendimento silencioso, algo se estabilizou profundamente dentro dele. A pressa diminuiu, a comparação perdeu força,
A necessidade de validação externa começou a se dissolver, e no lugar disso surgiu algo muito mais sólido, uma confiança construída no tempo, não baseada em promessas, mas em experiência. Daniel não se via como alguém que chegou lá, ele se via como alguém que aprendeu a permanecer, e nessa permanência estava tudo. Porque permanecer exigia decisão, exigia fé, exigia propósito, exigia disciplina, exigia consciência do ambiente, dos pensamentos, das quedas e dos recomeços. E ele havia vivido tudo isso, não em teoria, mas no silêncio dos dias comuns. E quando finalmente olhou para tudo o que havia se tornado, não houve explosão de emoção, houve compreensão. Uma compreensão calma, quase serena, de que a vitória que tanto buscava não estava apenas em algum ponto distante do futuro. Ela havia sido construída em cada passo que o trouxe até ali. E nesse instante final de consciência, ele entendeu algo essencial: viver como se a vitória fosse inevitável. Não era sobre ignorar dificuldades, era sobre não permitir que elas definissem o destino. Era sobre continuar, mesmo quando não há certeza, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E, acima de tudo, era sobre se tornar alguém que já não abandona o próprio caminho. E é aqui que essa jornada encontra o seu silêncio mais profundo, porque no fim não se trata apenas de vencer o mundo lá fora. Se trata de vencer as vozes dentro de você que um dia disseram que não era possível. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa mensagem já não é apenas uma história. Ela também é um espelho, um lembrete de que, mesmo quando tudo parece parado, algo dentro de você ainda pode estar sendo construído. E talvez a grande virada não aconteça de forma barulhenta. Talvez ela aconteça exatamente assim, em silêncio, em decisões pequenas, em dias comuns, onde você escolhe continuar, mesmo sem garantias. Se hoje essa mensagem tocou o seu coração, não ignore isso. Deixe esse momento marcar algo dentro de você. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo: eu não vou desistir. Porque cada comentário não é apenas uma frase. É uma declaração de que você ainda está na caminhada. E lembre-se, a vitória não começa no resultado. Ela começa no instante em que você decide não desistir de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue.